Após a estreia com derrota no último domingo, o elenco da Ponte se reapresentou em Campinas para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, contra o Criciúma, a Macaca busca uma vitória para somar os primeiros pontos e não se afastar dos primeiros colocados. O futebol é muito dinâmico, né? O campeonato está começando, mas daqui a pouco você está jogado aí 10, 20, 15 rodadas e as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Vamos fazer as nossas reflexões, vamos trabalhar a semana e ir buscar resultado, mesmo tendo uma dificuldade maior, porque nós não teremos a nossa torcida do nosso lado, mas acima de tudo nós temos que impor o nosso jogo. E para a partida desta sexta-feira no Majestoso, a Ponte vai contar com um novo reforço. Anilson, que estava no Náutico, assinou em definitivo com a Macaca até o final do Campeonato Paulista de 2025. O lateral direito, que atuou como zagueiro na equipe pernambucana, chegou a Campinas nesta segunda-feira e já está inscrito no bid da CBF. Revelado pelo São Paulo, Anilson estava emprestado para o Timbu desde a última temporada. Em 2023, o lateral disputou 17 partidas pelo clube e balançou as redes em 2 oportunidades no Campeonato Pernambucano. Anilson é o terceiro reforço da Macaca na temporada e se junta a Samuel Andrade, que já estreou com a camisa alvinegra, e Tomás Kaique, que também foi relacionado para o jogo contra o Vitória. Por outro lado, tem atleta que segue fora dos planos da Macaca. Após encerrar o empréstimo com a Ferroviária, o atacante João Veras foi novamente colocado à disposição do mercado pela diretoria. Quem demonstrou interesse na contratação do jogador foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Aos 22 anos, João Veras foi peça fundamental da Macaca na Copinha de 2020, mas acabou perdendo espaço no elenco profissional após 45 partidas disputadas. Buscando uma rescisão de contrato, o atacante segue fora dos planos de Hélio dos Anjos e pode acabar assinando com o Pantera. Quem também pode deixar o Majestoso ainda nesta janela é Gui Pira. Isso porque o Pouso Alegre demonstrou interesse na contratação do jogador de 22 anos para a disputa da Série C. Em 21 partidas pela Ponte Preta, Gui Pira ainda não balançou as redes. E a opção de venda do atleta não foi descartada pela diretoria alvinegra. O prazo termina quinta-feira, depois de amanhã. Primeira janela, depois só em julho. A Ponte tem que correr aí, né? Se pretende inscrever algum outro jogador. Anilson, revelado na base do São Paulo, não jogou no time profissional do São Paulo. Estava emprestado lá no Náutico desde 2022. Mas e aí, conhecem Anilson, lateral direito, e também dá uma explicação aí, né? Porque a Ponte já tem 2 laterais. O Everton e também... Mailton e o Luiz Felipe, que vem jogando de lateral. São 3. Então pode contar aí 3 laterais, né? Se bem que na última partida aí o Luiz Felipe jogou no meio. Ele que é de origem meio-campista. Mas e Anilson, conhece? É que pra mim, o Luiz Felipe joga melhor de lateral do que jogou de volante. Tava muito bem, né, o Luiz Felipe. O Batista, eu não conheço o jogador. Não conheço. Tá vindo aí, teve uma passagem no Náutico, né? Provavelmente o Hélio dos Anjos o conhece. Eu vejo como uma oportunidade, né? 21 anos, não sei. Eu não conheço do jogador, não posso falar. Mas se já tem no elenco, né? Só pode ser oportunidade. Ele tem 1,85. Não dá para discutir um cara que joga do sub-15 ao sub-20 no São Paulo. E jogou. Então, bola ele deve saber jogar. Por que ele, com a falta de laterais no mercado, por que esse cara não chamou a atenção de outros times? Vindo aí numa situação de negócio muito bom para a Ponte. Só vamos saber no dia a dia, não é? Tem o dedo e o pedido do Hélio dos Anjos, como ele indicou outros jogadores. Vamos acreditar que a Ponte está trazendo aí um lateral de qualidade e jovem valor. Agora, se você perguntar, e essa foi a sua introdução para falar do lateral que está sendo e foi contratado pela Ponte. Ora bolas, precisa de lateral direito? Não era melhor priorizar outra posição? Aí, Batista, eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra. De repente é uma oportunidade, eu acho que a Ponte, um jovem jogador, não é? Se esse menino, você viu o contrato longo com a Ponte, de repente é uma oportunidade e tem qualidade. A gente conhece muito pouco o atleta. Agora, até o dia 20, mais conhecido como depois de amanhã, falando de contratações, a Ponte precisa se mexer.
porque o atual elenco precisa, em várias posições, de reforços de verdade, não de aposta. Olha, o jogo contra o Criciúma está marcado para sexta-feira com portões fechados. A Ponte tem que cumprir a pena. Aquele jogo contra o Vasco, briga de torcidas, a Ponte foi punida, recorreu, pediu para pagar a pena este ano, e é exatamente isso que vai acontecer nesse jogo aí de sexta-feira. A Ponte pode contar com 2 atletas que não atuaram aí nas 2 últimas partidas. O caso do Leonaldi e também do Fábio Sanches, jogadores que estavam contundidos, estão entregues ao departamento médico, tem essa semana toda, né? Joga na sexta-feira, aí o técnico Hélio dos Anjos pode ter o retorno desses 2 atletas. E o Pablo Diego vai ser avaliado. Saiu machucado na derrota contra a equipe do Vitória. Entrou o Guipira, foi bem, mas o titular é o Pablo Diego, será avaliado para saber se tem condições ou não de atuar. Vocês fariam mais alguma alteração no time de estreia? Nem sei se a Ponte tem também, né, disponibilidade no banco, Hélio dos Anjos, para fazer essas alterações. Eu tenho certeza que uma alteração precisa ser feita. Qual? E o Gleger vai concordar, e você também. A alteração do comportamento. Ah, bom, isso é. Pode voltar Fábio Sanches, pode voltar o mestre de cá, pode o Vanderlei Paiva, quem vocês quiserem. Mas se tiver a atitude que teve contra o Vitória, ou a falta de, perde o jogo para o Criciúma. O comportamento do time, todos os problemas observados pelos companheiros, pelos torcedores, pela internet, tudo é verdade. Faltou um posicionamento legal do lado direito, o Edson talvez tenha titubeado, o Júnior Tavares titubeou também, no meio campo não funcionou, mas as principais peças da Ponte não jogaram. Quando a Ponte jogou um pouquinho no segundo tempo, melhorou bastante. Então, com esse espírito, contra o Vitória, não estou entendendo. O espírito de luta do time foi tão destacado por nós aqui em todos os jogos, e o time é praticamente o mesmo. Por que o comportamento mudou? O que está acontecendo? Qual é a resposta para o desempenho ser tão baixo assim? Eu não estou falando de parte técnica, eu estou falando de intensidade, de vontade, de fome de ganhar a partida, de interesse pelo jogo. Eu não vi isso contra o Vitória. Mas o que acontece é o seguinte. Não vi. O futebol é jogo de erros. Na Série A2, esse mesmo time errava, mas com todo respeito aos adversários fracos tecnicamente. Não conseguiam aproveitar, né? Não conseguiam morcegar Batista, mas... as falhas da Ponte. Agora, na Série B, pega a equipe do Vitória, o Vitória é muito superior aí aos adversários da Ponte na Série A2. E a Ponte continuou errando tanto quanto errava na Série A2, mas enfrentou um adversário com capacidade. É verdade. Essa também, é a diferença. É verdade também, mas é muito cedo, Gleger, para a gente tirar uma conclusão qual é o nível desse time para a Série B. Em um jogo, eu não consigo tirar essa conclusão. Talvez outras pessoas tirem. Eu não consigo, Gleger. É muito cedo. O que o que você colocou aí faz sentido. Né? Claro, mas o que o CH disse aqui, para mim, faz todo sentido. Porque, olha, a Ponte, há uma semana atrás, ela foi campeã paulista da Série A2, jogando um futebol convincente. Ah, mas tecnicamente, o Novo Horizontino, que foi o adversário da final, está na Série B também. Verdade. Então, assim... E a Ponte não venceu. Não, tudo bem, Batista. Não, independente de resultado, tá? Eu estou falando de desempenho. De encarar. Exatamente. Então, assim, pode ser... Competiu. Pode ser que a Ponte, ela vem numa toada de decisões, mata-mata, tudo, e aí estreia na Série B, vai pegar o Vitória, que foi mal pra caramba no fraquíssimo Campeonato Baiano, com todo respeito. Né? E aí os caras estão chegando, então pode ser que tenha havido um certo relaxamento naquele nível de concentração, no nível de empenho, pode ser que seja isso, e nós vamos ver isso na próxima rodada. Sim. Por quê? Porque o emocional às vezes faz a diferença, e eu percebi... Às vezes desmobiliza. Também. Levanta a taça, festa. E por que eu estou falando isso? Porque você vê, o Kaique França, que é um baita, não estava meio esquisito.
O Matheus Jesus, que é um baita de um jogador, e qualquer time da Série B gostaria de ter um jogador como ele, estava meio esquisito. O Elvis, né? O Tavares, que é um jogador experiente. Então não dá para o Amaralzinho assustado, né? Então assim, é por isso que eu digo que às vezes pode ser uma questão emocional, né? E aí pressão, e o Vitória em cima, e aí você acha que vai encarar uma coisa, chega lá é outra. Pode ter sido isso, tomara que tenha sido isso. E isso acontece, tá? Isso acontece. Chegar de, os caras estavam levantando um troféu, no meio da semana foram lá receber prêmio, né? Melhor jogador, jogador revelação. Então isso aí pode mexer um pouco com o emocional e tirar um pouco a concentração para a estreia. Pode ser que tomara que seja isso. Que a Ponte precisa de reforços? Claro que precisa. Mas, por exemplo... O próprio dos Anjos vinha falando isso. Deixa eu dizer, só um exemplo para você ver. Quando sai o Pablo Diego e entra o Guipira, não melhorou? Melhorou. Por quê? Porque às vezes o Guipira estava ali no banco, já percebeu e entrou com uma motivação diferente. Pode ser que seja isso. A sinalização maior para mim é o que disse o Hélio dos Anjos pós-jogo. Teve uma pergunta de um dos nossos companheiros, Gleger, até enaltecendo as 11 finalizações da Ponte. Ele falou, não. 18. 18, 11, 15. 18 finalizações. A pergunta foi para trazer algo positivo para a pergunta. O Hélio falou, não. Eu não gostei, não competimos, não estávamos organizados, faltou concentração, faltou tudo para o nosso time. Então, eu não estou falando de qualidade técnica. Não dá ainda para saber, para mim pelo menos, com uma partida, se esse time suporte e o quanto suporta na Série B. Então, como diria o profeta, lá no cume já mandou mensagem para mim. Vamos aguardar. Calma. É muito cedo para arrebentar com esse time. Calma, mas precisa de reforços. Porque dei uma passada de olhos aí pela internet e todo mundo arrebentando com o time da Ponte por causa do primeiro jogo na competição. Aí nada presta, nada serve. Muita calma. Tem que demitir o Hélio dos Anjos. Para com eu isso. Vi isso também. O primeiro jogo contra um time que é um time aí que vai brigar na ponta de cima. Tem condição para isso, para brigar na ponta de cima. Não sei se é favorito, mas tem condição de brigar na ponta de cima. E a Ponte, se não contratar, entra no campeonato para fazer um campeonato de manutenção. E outra... Veja, Edson, 20 anos, muito jovem, é o primeiro campeonato, ele tem 7 jogos, esse era o 8º jogo do Edson, recém-saído da base. Arthur, jogou bem a Série A2 de quarto zagueiro, é verdade, mas não é quarto zagueiro, nem tem altura para zagueiro. E aí o técnico Hélio dos Anjos também se equivocou. Porque o Luiz Felipe vinha muito bem na Série A2 como lateral, ele tira o cara da lateral para colocar no meio. Claro que não tinha o Leonardo e também não tinha o Ramon Carvalho, que era o substituto. Não tinha o que fazer ali, Matheus. Não tinha o que fazer? Para colocar o Filipinho. Foi muito mal o Everton. O Everton foi uma avenida. Aquele Marcelo lá deitou e rolou em cima do Everton, que marca pessimamente mal. Mas o Filipinho, numa baita fria desse jeito, Batista, precisa ponderar. Acho que você não está errado no que você falou. Para consertar uma, estraga duas. Já vimos esse filme, hein? Lá com o Jorginho, final da Sul-Americana 2003 contra o Lanús. Argentina, Sul-Americana final. Verdade o que ele está falando. Verdade. Então, não dá para arrebentar, né? Tem que esperar o carro andar um pouco, o trem no trilho para ver o que acontece. Precisa de reforços? Claro que precisa de reforços. Lixadeira. Mas o Marco Eberlin nunca escondeu a situação financeira da Ponte. Contas bloqueadas, dificuldade imensa. E tem realmente que contratar, mas contratar como? E o torcedor não quer saber disso. Ele quer vitória e já tem que ser agora, contra a equipe do Criciúma na próxima sexta-feira. Mas se volta, por exemplo, o Fábio Sanches, experimentado, rodado, é um jogador que dá uma condição melhor ali na defesa. Leonardo fez uma falta imensa, especialmente na qualidade dele de marcação e no passe também, né? Jogador que chega na frente. Então são situações, existe uma narrativa, mas existe um fato. Por maior que seja a narrativa, por mais que queiram
emplacar a narrativa, não tem como desconsiderar o fato. O time jogou desfalcado contra um dos favoritos, na casa do adversário. A torcida compareceu em grande número, estava bufando lá de torcedores, e a Ponte com enorme dificuldade se adaptando ainda na competição. Então, muita calma nessa hora, diria Jair Pisserni, que é nosso telespectador, né? Calma. Muita calma. Calma, cocada. Calma.